eu não fosse crente, eu tinha saído correndo para aceitar Jesus de novo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor, porque se Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Glória a Deus. Aleluia! E eu quero, irmãos, sem mais delongas, convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 5, e versículo 7. Aleluia! Que diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Aleluia! Um texto, irmão, que está escrito no livro de Marcos, e Marcos faz menção, assim como os outros evangelhos de Mateus e Lucas, aleluia, referente ao endemoniado gadareno, aleluia. Por que endemoniado gadareno? É título dado, aleluia, como epígrafo desse texto, aleluia. Gadareno porque é da cidade de Gadara, aleluia, uma daquela cidade, daquela província da Decápolis, que tinha um conjunto de cidade em torno de 10 cidades. E Gadara era uma cidade, aleluia, muito conhecida pelos seus eventos, aleluia, e era a maior dessas províncias. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E Jesus, como sempre, aleluia, com a multidão cercando, caminhando junto com ele, aleluia, curando os enfermos, aleluia, e expulsando os demônios daquelas pessoas que estavam possessas. Ele resolveu, aleluia, passar para outra margem, aleluia. E ele passando, aleluia, para outra margem, aleluia, foi com os discípulos caminharam, aleluia, e naquela ocasião, os discípulos passaram por uma tempestade, por um grande perigo, aleluia, e Jesus ali salvou os discípulos daquele naufrágio. E a Bíblia relata que ele chegou a outra margem, e quando ele entrou nessa cidade, ele encontra um homem que estava endemoniado, aleluia, e a Bíblia dá o nome do endemoniado gadareno. Este, aleluia, tendo encontro com Cristo, ali naquela oportunidade, aleluia, nós podemos ver nesse texto alguns fatos que ocorreram de verdade, quando Jesus, encontrando com este homem, aquele espírito que estava perturbando a vida daquele homem, eles reconheceram Jesus, aleluia, porque Jesus estava, aleluia, mandando que eles saíssem daquele homem, aleluia. E este homem, ele ficou conhecido na cidade de Gadara, pois ele era um homem muito violento, um homem que andava, aleluia, distante, rodeando aquela cidade. A morada dele era no sepulcro, aleluia. O homem extremamente violento, se cortava com pedras, e se prendesse aquele homem, aleluia, nem com os agrilhões conseguiam segurar aquele homem, porque ele deixava, aleluia, as algemas,
as cadeias em pedaços. Aleluia. E as pessoas tinham medo deste homem. Aleluia. E por isso ele ficou muito conhecido. Aleluia. Andava à noite pairando naquela cidade. Aleluia. E as pessoas, quando viam, tinham medo dele. Mas a história desse homem estava prestes a ser mudada. Porque naquela cidade estava entrando um homem que é especialista em transformar vidas. Aleluia. E aqueles demônios, eles, aleluia, tinham consciência do que estava acontecendo. E eles, aleluia, chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Eles tinham consciência do que estava acontecendo naquele lugar. E eles sabiam, aleluia, que não ia ser favorável para eles. E eles gritaram, aleluia. Eles conheceram que Jesus estava presente naquele lugar e que algo iria acontecer. Aleluia. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aleluia. Versículo 8 diz: porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Aqui nesse texto nós tiramos algumas lições. Aleluia. Que Jesus, em primeiro lugar, ele é poderoso. Ele tem poder sobre Satanás e sobre os demônios. Aleluia. Em segundo lugar, nós podemos ver que os demônios, eles, aleluia, tinham consciência do que estava acontecendo. Eles não estavam ali por acaso. Aleluia. Eles estavam ali porque eles encontraram espaço naquela vida e eles oprimiram a vida daquele homem. Aquele homem, aleluia, ele não tinha paz. Aquele homem, ele não tinha uma convivência na sociedade, muito menos com a sua família. Aleluia. Mas Jesus, aleluia, ele é maravilhoso. Aleluia. Ele, quando vê, aleluia, o mais vil pecador, ele diz, aleluia, na sua palavra: eu amo o pecador, mas aborreço o pecado. Aleluia. Jesus, ele está de braços abertos, aleluia, para te receber. Outra coisa que podemos perceber nesse texto é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. A cidade de Gadara era um povo gentílico, um povo gentil. Aleluia. E os judeus não se davam bem. Aleluia. Podia muito bem Jesus passar de largo, de longe. Aleluia. Mas Jesus fez, aleluia, diferente. Ele estava naquele lugar porque ele sabia que aquele lugar precisava de ouvir a sua voz. O bairro da Paraíba não é diferente. Aleluia. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. É bem verdade, irmãos, que a nossa cidade, o mundo está um caos. As pessoas, aleluia, não sabem mais em quem eles crerem. As pessoas não têm mais uma segurança, aleluia, naquilo que é verdade. Mas eu quero dizer a você nesta noite, aleluia, creia que Jesus é o Senhor da sua vida e você vai ter direito de salvação eterna. Aleluia. Este homem, ele teve a oportunidade, assim como o bairro da Paraíba nesta noite está tendo a oportunidade de ouvir o evangelho que transforma vidas. Aleluia. Você que está na sua casa, na sua calçada, você que está aí no seu lugar, você que está aqui presente, atente bem. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele fez questão de entrar naquela cidade,
A cidade que as pessoas não gostavam dele, odiavam ele, aleluia, mas ele foi levar ali naquela cidade o amor, aleluia. E quando o amor chega, irmão, a diferença é grande, aleluia. Pois a Bíblia relata que este homem, aleluia, que estava possesso, outrora estava, aleluia, andando nos montes, se cortando, aleluia. Se viesse prender ele era banal, porque ele era um homem extremamente violento. Mas Jesus, aleluia, chegou naquele lugar e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus, ele estava ali falando com aqueles demônios, anjos caídos que estão, aleluia, à disposição do reino das trevas, aleluia. Eles são dominados porque o mundo jaz no maligno, aleluia. E aquele homem, aleluia, teve esse grande privilégio de ouvir, aleluia, este relato tão lindo, aleluia. Jesus perguntou para os demônios, eles responderam: Legião é o meu nome, irmão, porque era muitos os demônios que oprimiam a vida daquele homem, aleluia. A Bíblia relata, alguns historiadores, aleluia, que uma legião é em média 2.000 demônios, aleluia. Um demônio faz um grande estrago na vida de um ser humano. Imagina aí, irmão, uma legião atormentando a vida daquele homem, aleluia. Mas, aleluia, a Bíblia relata, e andava ali pastando no monte um grande manada de porcos, aleluia. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, aleluia. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, aleluia. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar, aleluia. Irmão, quando aconteceu com a permissão de Jesus, daqueles demônios entrar naquela manada de porcos, aqueles porcos, eles, aleluia, desceram, despenhadeiro abaixo e se afogaram no mar. Mas o que chama a atenção nesse texto é que aqueles que estavam, aleluia, tomando de conta daquela manada de porcos, eles ficaram atormentados, assustados, atônitos com o que estava acontecendo. E eles saíram correndo, aleluia, sobre aquela província, sobre aquele território, e eles anunciavam a todos o que estava acontecendo. E todos, aleluia, que ouviam o relato, eles sentiam, aleluia, a curiosidade, o desejo de ver de perto o que estava acontecendo. E eles chegando lá, eles viram e conheceram, aleluia, aquele homem que outrora era um homem, aleluia, extremamente violento, estava sentado e em perfeito juízo, vestido, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar vidas, aleluia. E todos ficaram ali, contando-lhe o que tinha acontecido, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmão, você pode até perguntar, ouvinte da palavra de Deus: mas irmão, isso aconteceu há quase 2.000 anos, aleluia, e você ainda está pregando isso nos dias de hoje? Sabe por que eu estou pregando para você nesse dia de hoje? Porque eu tenho uma certeza no Deus que eu tenho crido, aleluia, porque Ele ainda continua transformando vidas nos dias de hoje, aleluia, e Ele vai continuar
aleluia, transformando vidas até o dia da sua vinda, que Ele vai vir buscar a sua igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Aleluia. Jesus, Ele é especialista em transformar vidas. Aleluia. E eu posso trazer aqui um relato, irmão, aleluia, de alguém que um dia, aleluia, se encontrava na cidade de São José do Campestre, aleluia, e tinha mais ou menos as mesmas características desse homem que a Bíblia relata. O homem, aleluia, que começou a ingerir álcool aos seus 9 anos de idade, aleluia, aos 13 anos ele já tinha prazer na bebida, aí começou, aleluia, usar droga, aí começou a viver uma vida mais, aleluia, pregressa, uma vida que não tinha mais controle, mais domínio, porque é assim que Satanás faz na vida do ser humano. Ele veio para matar, roubar e para destruir. E ele tem esse poder sobre os seus anjos caídos, de possuir as pessoas, aleluia, em muitos detalhes. Você talvez diga, não, mas eu não bebo, eu não me drogo, eu não vivo me prostituindo, aleluia, mas talvez você está passando neste momento por algo que você mesmo não pode resolver, que não tem solução humana, aleluia, mas eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus, Ele se encontra neste lugar, aleluia, em cada coração que aqui está presente, que aceitaram Ele como o Senhor das suas vidas, o Espírito Santo habita, aleluia, e o Espírito Santo, Ele age em meu e em seu favor, aleluia. Jesus, Ele é, aleluia, todo poderoso. Muita gente passando hoje pelo processo, eu não sei o que fez você cair nessa decadência. Aleluia, esse relato que eu estou contando é verídico. As coisas começaram a acontecer já desde a infância. Aquela criança foi crescendo, os pais se separaram, aleluia, ainda com 3 meses de idade. E essa criança foi crescendo sem o apoio do pai, só com a presença da mãe. E a vida dele foi ficando assim, cada dia pior. Tinha o aconchego da família, aleluia, mas havia um vazio no coração desta criança. Sentia falta do pai, aleluia, e ele foi procurar a felicidade, preencher esse vazio no álcool, nas drogas, na prostituição. Era um homem, aleluia, que em a maioria dos cantos que ele habitava era temido. Chegava nos bares, aleluia, fechava bares, aleluia, e entrando na sua rua, aonde residia, as pessoas fechavam a porta, aleluia, dizia, fecha a porta que aquele menino de Zé Calúcio ele vem aí, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por que você está dizendo isso? Para mostrar a você que Jesus, Ele tem poder ainda nos dias de hoje de transformar vidas, aleluia. E este jovem ele foi crescendo, e a índole do seu coração foi cada dia piorando. Casou, tinha uma família, mas continuava o vazio. Aleluia! E eu só encontrei esse vazio, irmão, com 28 anos de idade. Esse relato que você está escutando, não é que eu ouvi falar, não é que eu ouvi dizer, aleluia, esta palavra ela é verdadeira. Este jovem, aleluia, com 28 anos de idade, ele aceitou Jesus e ele disse, eu quero servir a esse Deus, aleluia, em espírito e em verdade. Aleluia. E Deus, Ele transformou a minha vida. Para muitos era desacreditado. Não passa 2 meses, porque conheci e sabia da minha índole. Aleluia. Sabia que eu tinha essas características do homem endemoniado gadareno. Aleluia. Era um pouco, aleluia, pavio curto.
Quando botava uma arma na cintura, aí pronto, se achava grande, aleluia, mas eu conheci um Deus que é grande e que é poderoso. E quando eu me rendi aos seus pés, eu entendi, aleluia, que o vazio do homem, do ser humano aqui na terra, só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Aleluia. E vai fazer, irmão, em volta de 15 anos que teve a minha conversão. Para aqueles que desacreditavam, dizia 3 meses, ele volta a praticar as mesmas coisas. Ele é um drogado, é um cachaceiro, é um homem violento, truculento, brigão. Aleluia. Mas quando Jesus chega na vida do homem, o homem é transformado. Aleluia. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E eu sei que nesta noite o Senhor ele me permitiu eu vir aqui nesta rua, neste bairro, e me deu a oportunidade de ministrar a palavra, porque Ele sabe que esta palavra tem endereço certo nesta rua, aleluia, nesta hora. Aleluia. Eu não sei o que foi que deixou você com a lacuna, com o vazio, que levou você a se distanciar cada vez mais de Deus. Aleluia. Eu não sei, a gente pode deduzir. O endemoniado gadareno, a Bíblia não relata qual foi o fator fundamental que levou ele a viver nessa situação. Eu sei que o primeiro fator foi não ter um pai. Isso me fez, aleluia, ingressar numa vida desgraçada. Aleluia. Mas glorifico o nome do Senhor nesta noite, porque Ele nos deu esta oportunidade de servir a Ele. E eu quero finalizar Glória a Deus. com um versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 17. Eu disse a você que Deus ele operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Aleluia. Porque Ele deu autoridade a este povo que está aqui presente nesta noite. Aleluia. No versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus. Se você não crê, venha até aqui este lugar e receba a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aquele homem, até enquanto Jesus não tinha chegado naquele lugar, ele estava ainda uma velha criatura. Mas quando Jesus chegou, aleluia, que tomou conta do cenário, aquele homem foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E nesta noite eu convido você, ouvintes da palavra de Deus, para vir até aqui neste lugar, tomar a decisão que você poderia ter tomado há muito tempo. Aleluia. Pelo que você tem passado, pelo que você tem vivido, já era para você ter tomado essa decisão há muito tempo. Mas hoje, aleluia, eis aqui uma oportunidade. E Jesus ele te chama. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Jesus ele quer ter intimidade. Ele quer que você se aproxime dele para que você tenha direito de vida eterna. E só há uma condição. E esta condição eu digo a você nesta noite: é crendo no nome de Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia, que você será salvo. E eu convido você nesta noite. Você quer aceitar Jesus? Se você não quiser vir até aqui neste lugar, lugar do culto, você pode acenar sua mão aonde você está. E nós vamos orar por você
a Igreja Assembleia de Deus está à disposição do reino de Deus para orar pela tua vida, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Aleluia! Tem alguém nesta noite que quer tomar essa decisão? Alguém que está aqui presente, que já foi crente, aleluia, por algum motivo se afastou da presença de Deus? O irmão Paulo louvou aqui um hino, aleluia, para que você volte e para que você tenha, aleluia, esta nova intimidade com Ele. Aleluia, você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão nesta noite. Se você, aleluia, não quer, aleluia, que Deus dê outra oportunidade a você. Aleluia, o culto ainda não terminou. Se você tomar a decisão antes desse culto terminar, a Igreja Assembleia de Deus, o pastor José Cabral, com a direção do diácono Genilson Lopes, está aqui presente e aguardando por você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos, ouvirmos a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando com o povo. Amém. Nesta noite foi o Deus que se encontra neste lugar, que falou conosco por meio da sua palavra. Nesta noite que nós se encontramos aqui ainda, o culto não terminou assim como foi dito. Você ainda tem a oportunidade para nesta noite você tomar a melhor decisão da sua vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade.